Meus queridos irmãos, a Quaresma é um tempo de transformação, de metamorfose. Metamorfose significa uma forma se transformar em uma outra completamente diferente. Nas leituras desse domingo nós vemos essa tal metamorfose da Quaresma. Paulo ele fala que antes tudo era lixo e agora tudo é novo e muito melhor. Nós podemos comparar essa metamorfose não somente ao primeiro animal que vem à nossa mente, o primeiro inseto que é a borboleta, mas a semente. A semente tem a sua forma e para deixar de ser semente e se tornar planta, ela abre mão de todas as suas características. Ela deixa de ser dura, ela deixa de ser compacta e ela então dá origem a uma nova planta. Quando Paulo fala dessa transformação, ele fala de algo parecido. A semente provavelmente, por si só, nunca vai ser planta. Ela precisa de fatores externos. A semente sozinha vai ser semente para sempre. Mas por meio da umidade, da luz do sol e dos nutrientes da terra, que são coisas externas a ela, forças externas, a semente abre mão de ser semente e se torna planta. Paulo ele faz essa comparação na vida dele. Antes, para ele tudo era maravilhoso no seu tempo de vida judaica. Ele coloca ali que havia vários motivos para se orgulhar. Ele é chamado do hebreu dos hebreus, pois era um fariseu que falava hebraico em sua própria casa, na sua família, e dos fariseus era um dos maiores cumpridores da lei, tanto que ele era um perseguidor dos cristãos. Essa é a palavra que define Saulo, que seria Paulo antes da metamorfose, antes da transformação. Ele era uma semente orgulhosa, que por si só gostaria de ser semente eternamente, e por si só nunca poderia efetuar nenhuma mudança. Ele era um judeu orgulhoso, circuncidado no 8º dia. A Morgana leu para nós, a Dayana leu para nós. Mas no versículo 8, Filipenses capítulo 3, versículo 8, vocês podem abrir a Bíblia também. O que Paulo diz ali? Filipenses 3, versículo 8. Mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E prestem atenção agora. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo. O termo que Paulo usa aqui para lixo, no grego, ele foi traduzido aqui não com toda a sua potência de ofensividade. É uma palavra mesmo ofensiva no grego, né? É M, que Paulo escreve ali. Considerei tudo uma completa M, um estrume, mas não só um estrume, mas era um estrume inútil, que não dá nem para adubar a terra. Era pior do que estrume, porque estrume você usa para adubar a terra. Não. O que ele era antes de conhecer Jesus, antes de ganhar a Cristo, era uma M, não servia para nada. O seu orgulho era um orgulho falso. Por que Paulo usa palavras tão duras para se referir à sua antiga vida, que era uma vida de cumpridor da lei? Nós temos aqui em Filipenses um jogo crucial entre que Paulo fala de obediência à lei e obediência à graça de Deus, ao Evangelho. Na vida de semente de Paulo, aquela vida centrada em si mesmo, que não quer nenhum fator externo, Paulo era uma semente orgulhosa, obediente à lei. E qual é a diferença entre uma e outra obediência? O que é obediência à lei e obediência à graça? Na obediência à lei, nós olhamos para nós mesmos, para tudo, até para a salvação, né? Salve-se quem puder, você então se vira. Mas pela obediência à graça, você olha para Cristo, porque sabe que você não é capaz de obedecer à lei. Então olha para aquele que obedeceu, olha para a graça de Jesus. A obediência das obras diz o que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna. E a obediência da graça mostra que Cristo obedeceu toda a lei e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. A obediência das obras produz ou orgulho ou desespero. Orgulho para aquele que acha que segue tudo, todas as regras.
e desespero para aquele que sabe que é pecador. A obediência da graça diz que não é preciso o desespero, porque Cristo cravou os nossos pecados na cruz. Ele morreu em nosso lugar. E a obediência à graça também diz que ninguém deve se orgulhar, né? Não se orgulhe apenas do que Cristo fez por você e não do que você faz. Vocês conseguem notar a diferença? Paulo antes obedecia à lei e era orgulhoso, porque seguia todas as regras dos fariseus. Mas aconteceu a transformação que o fez olhar para a graça de Deus. Qual foi essa transformação? Ele fala que antes era perseguidor da igreja. A palavra lá no original, esse perseguidor, não é de pega-pega. É aquele perseguidor obsessivo. Sabe aquela pessoa apaixonada por uma atriz e fica atrás dela e pode até matá-la? A obsessão. Paulo era esse perseguidor obsessivo. E aí, quando ele encontra Jesus na entrada de Damasco, a pergunta que Jesus faz, quem lembra qual foi a pergunta que Jesus faz a ele? Por que me persegues? Por que você está obcecado comigo? Me persegue de uma forma tão intensiva a ponto de ajudar na matança aos cristãos. E de perseguidor da igreja, Paulo se torna um perseguido e alcançado por Cristo. Ele usa a mesma palavra, ele diz ali em Filipenses que ele foi alcançado por Jesus. É a mesma palavra, eu fui perseguido por Jesus e alcançado. Mas é uma perseguição obsessiva, não doentia, mas aquela apaixonada. Jesus de tal forma nos amou que foi capaz de morrer e enfrentar a cruz em nosso lugar, de nos perseguir para nos alcançar com a obediência da graça, que não é baseada em nossa ação de obediência, mas na obediência do próprio Jesus. Essa é a graça que Paulo fala de Deus lá em Filipenses. Quando nós não olhamos para a graça de Deus, nós olhamos para nós mesmos e para os nossos espelhos. E o resultado sempre é orgulho ou desespero. O resultado sempre é a distância do relacionamento que nós temos com Deus. É a partir daí que crescem as brigas. É a partir daí que um irmão se torna perseguidor obsessivo do outro irmão. É a partir daí que a língua não segura as palavras e saem as fofocas e as maledicências. É a partir daí, de olhar para si mesmo, que nascem as comparações. E aí a gente vê muita gente falar: puxa, eu faço um monte de coisa e o outro não faz nada. Agora, quando nós não temos tempo de olhar para nós mesmos e olhamos para a cruz, a gente vê, olha só a graça de Deus que operou na minha vida. Eu era uma semente orgulhosa e dura, e Deus me transformou numa planta. Nós éramos uma semente pecadora, mas pela água do batismo, o Espírito Santo rompeu essa casca e nos fez nascer como filhos de Deus, né? Com a sua palavra e com a Santa Ceia, Cristo nos aduba, nos faz crescer fortes e vigorantes. E se hoje nós somos árvores frondosas, que produzem muitos frutos do Espírito, nada é motivo de orgulho e exaltação próprio, porque tudo foi operação, obra de Deus e do Espírito Santo. Na vida espiritual e nem na vida lá fora não há espaço para orgulho, mas apenas para gratidão. Olhe para a cruz de Jesus e agradeça por tudo que Ele fez por nós. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, o que Paulo diz ali? Ele que foi alcançado por Jesus, né, pela obsessão de Cristo, apaixonada, Ele morreu por nós. E agora, qual foi a diferença para a vida de Paulo? Quem pode ler bem alto o versículo 9? Filipenses 3, 9.
Deus nos aceita e nos concede a fé, e por isso nós somos aceitos por Deus, e não nós aceitamos a Jesus. Paulo fala em Filipenses também, que nós somos aceitos por Deus, por quê? Porque Cristo nos aceitou primeiro a tal ponto de descer da glória do céu e se tornar semente. Ele, que era a árvore mais maravilhosa que existia na criação de Deus, abre mão dessa maravilha para se tornar uma semente humana, para se tornar um ser humano igual a nós. E foi na cruz que ele, como semente, como ser humano, conheceu a morte e morreu em nosso lugar. É com base na obediência de Cristo que Paulo fala: eu não sigo mais a obediência da lei, mas nós somos aceitos, eu sou aceito, porque eu fui alcançado, eu fui perseguido por Cristo, que abriu mão de tudo que era dele, para morrer em meu lugar. O batismo, por exemplo, não é o primeiro passo de obediência, como muitos cristãos acreditam. Não é uma confissão de fé. O batismo é o primeiro passo de Deus para nos dar a fé verdadeira. E só depois do batismo nós conseguimos, a partir de então, como árvore recém-nascida, operar as boas obras no mundo e louvar a Deus com a nossa vida. Que Deus possa conceder a vocês esse amor que Paulo sentia pela palavra e pelas outras pessoas. Que essa obsessão positiva do amor de Deus por nós, essa paixão de Deus por nós, possa contagiar o nosso coração. Porque o cristão nunca é morno, ou ele é quente ou ele é frio, e assim ele anuncia a palavra de Deus. Ali em Apocalipse, Jesus é claro: não há morosidade, não há cristão morno, porque água morna não serve para nada, né? Você toma água morna, você vomita, e água morna não serve nem para limpar nada. Então você toma água gelada, ela te refresca, e água quente, ela limpa as coisas, cozinha, alimenta. Agora a água morna não serve para nada. O cristão que foi alcançado pelo amor de Jesus, ele é um cristão, ou quente ou frio, serve para alguma coisa. Vai ao mundo e anuncia a palavra de Deus. Como árvores frondosas de Deus, nós podemos ser não como os lavradores maus, que queriam a vinha para si e mataram o filho do dono, mas podemos ser bons lavradores, que querem compartilhar a vinha e a salvação de Deus com todas as pessoas. Que Deus nos guarde assim, hoje e sempre. Amém.